Tudo bem, pessoal? Aqui estamos nós de novo, de volta, dando sequência aí na nossa eletiva musical por dentro da música, tá bom? E hoje falando aqui sobre intervalos, acidentes musicais, entre outras coisas que nós já vimos também lá em sala de aula, tá bom? Então mostrando aqui no teclado, como a gente já falou, né, um pouquinho como que ele funciona, hoje mostrando aonde que estão nessa questão dos intervalos de tons e semitons. Então, basicamente, Pá é assim que funciona. Vamos pensar primeiramente nessa oitava que eu tenho aqui, né? A oitava é esse conjunto que eu tenho de 7 teclas brancas e 5 teclas pretas, tá? Então a gente tem aqui um conjunto de 3 e 2, conjunto de 4 e 3, tá? O intervalo é a distância que eu tenho de dois sons, ou seja, aqui e aqui, Dó e Ré, eu tenho um intervalo. Entre Dó e Mi, também intervalo. E assim a gente vai entre Mi e Fá, Fá e Sol, Sol e Lá e Si. A gente tem uma distância entre essas notas, tá? E essa distância é o que vai indicar se eu vou ter a distância, né, ou vou ter um intervalo de um tom ou se eu vou ter um intervalo de meio tom entre elas. Tudo bem? Bom, aqui em cima você pode ver que eu tenho teclas que são pretas. Essas teclas pretas são o que a gente chama de acidentes musicais que aparecem lá na partitura. Tudo bem? Esses acidentes, eles modificam a altura do nosso som sem modificar o nome. Tudo bem? Ou seja, são os sustenidos ou são os bemóis. Tá? A gente já falou nisso aí. E para que a gente usa, né, essa questão aqui do intervalo? Para se montar as escalas musicais. As escalas maiores e as escalas menores. Tá? Aí já a gente faz depois uma aula um pouco mais específica falando disso, né? Iremos fazer um pouquinho mais para frente, mas primeiro tentando entender essa questão aqui, tudo bem? Então assim, vamos pensar de forma bem simples, ó. Entre essa nota branca e essa nota preta, nós temos um intervalo de um sustenido, tá? Porque eu aumentei aqui, ó, meio tom, tá certo? E se eu sair daqui e vir para cá o Ré, eu tenho um intervalo de mais meio tom, tá? Ou seja, daqui para cá meio tom e daqui para cá meio tom, ou seja, semitom, semitom. Se eu juntar meio com mais meio, eu tenho um intervalo de um tom, tá bom? Então, quando vamos montar a escala, eu já falei, né, lá na sala de aula que a gente precisa seguir determinados padrões. Eu não posso montar assim de qualquer jeito, né? Assim, pelo menos basicamente. Tá? Aí tem outras variações, mas isso não interessa pra gente por enquanto. O que interessa por enquanto é saber assim, como que a gente chega nesses padrões, tá? Então, pegando essa parte aqui para explicar para vocês, então a gente fala assim, ó, que entre o Dó e entre o Ré, eu tenho o Dó sustenido ou o Ré bemol, tá? Eu tenho uma tecla preta entre eles, ou seja, entre o Dó e o Ré, eu tenho um espaço de um tom, tá? Entre o Ré e o Mi, eu tenho também uma tecla preta aqui, que é o Ré sustenido ou o Mi bemol, tá bom? Então, entre o Ré e o Mi, eu também tenho um intervalo de um tom, tá? Entre o Mi e o Fá, vocês podem observar que eu não tenho tecla preta nenhuma aqui, tá? Então eu não tenho espaço ou intervalo de um tom, eu tenho um intervalo de meio tom, tá? Entre o Mi e o Fá. Aí entre o Fá e o Sol, eu também tenho uma tecla preta, tá? Ou seja, entre o Fá e o Sol eu tenho um intervalo de um tom. Entre o Sol e o Lá, eu também tenho um acidente musical, né, uma tecla aqui no meio, ou seja, eu tenho o Sol bemol, o Sol sustenido ou o Lá bemol, tá bom?
Entre o Lá, entre o Sol e o Lá, então eu também tenho um tom de distância ou intervalo, tá? Entre o Lá e o Si, eu tenho também aqui um acidente musical, mais uma tecla preta, né? Que o Lá sustenido, ou também chamado de Si bemol, tá bom? Ou seja, eu também tenho um intervalo de um tom. Aí se a gente for continuar no nosso teclado para cá ou para cá, tudo bem? É só seguir esse mesmo pensamento, tá? Entre o Si e o Dó, que está aqui, eu também não tenho tecla preta aqui no meio. Ou seja, entre o Si e o Dó, eu tenho um intervalo, uma distância de meio tom ou de um semitom. Tá? Então, é dessa maneira que a gente faz a leitura, basicamente, aqui das teclas, tá? Aqui do nosso teclado. Ah, professor, quer dizer então que as teclas elas caminham de meio em meio tom, em semitom? Sim. Se a gente parar e pensar, ó, eu tenho aqui intervalos de meio tom, tá bom? Então é dessa maneira que a gente monta aí os intervalos que a gente nomeia, tudo bem? Bom, então, se a gente, seguindo essa lógica que a gente fez aqui nessa oitava do meio, tá bom? Fica mais visual aqui pra gente. Eu sigo essa mesma lógica para essa oitava, para essa outra oitava aqui também, tá? Para todas as oitavas. Então, isso aqui que a gente falou, da questão do intervalo, do tom, semitom, a gente utiliza para montar as escalas musicais, tá? Como que se aplica isso usando, né, a partitura? Aí é assunto para outras videoaulas, tá? E só fazendo uma correção aqui, né? Aliás, correção, não esqueci de comentar com vocês, né? Lá no outro vídeo, a questão da altura, né? Que a gente falou das notas, se as notas são mais graves ou se são mais agudas, né? Se você pegar aqui no teclado, do meio meu para minha direita, as minhas notas são mais agudas, tá bom? E do meio para minha esquerda tem as notas que são mais graves, tá? Eu esqueci de comentar lá no outro vídeo, mas agora já estamos aí kits com essa parte que faltava, bem? Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e voltaremos aí com outros vídeos, né? Explicando a nossa eletiva e usando aqui o teclado, tá bom? Obrigado a todos e abraço!